Olá, shalom para você, tudo bem? Quero compartilhar com você hoje aqui um texto de Gênesis, e no capítulo 25, que diz assim, olha: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te-me, dá-me comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso chamou o nome dele de Edom, que significa vermelho. Então disse Jacó: Vende-me hoje a sua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me serviria logo essa primogenitura? E ele está aqui dizendo: Estou pronto a morrer de fome, né? Então, na verdade, ele não ia morrer de fome. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu o pão a Esaú, o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, levantou-se e foi-se assim. E desprezou Esaú a sua primogenitura. Então ele desprezou. Eu queria compartilhar com você hoje, uma coisa importante, que não despreze a sua bênção. Não despreze aquilo que você tem, ou aquilo que Deus te dá. Seja ele pequeno ou grande, nunca despreze as oportunidades, nunca despreze os dias, nunca despreze os minutos da sua vida. Aqui o texto diz que ele desprezou a sua melhor coisa, a sua bênção. Isaac e Rebeca, ele tem dois filhos, e esses dois filhos são gêmeos, e os dois filhos chamam um Jacó e o outro Esaú. E eles são assim, Esaú deve ser aquele filho da herança, é a herança que ele tem, a herança que Deus vai dar para ele, dele ser aquele que vai ter aliança com Deus, fazer prosperar o povo, aquilo que o seu bisavô, no caso, o seu avô, o Abraão, tinha feito com Deus. Então o direito da primogenitura era sempre dado ao filho mais velho. E o que tinha esse direito? Uma porção dobrada da herança familiar. Então o irmão mais velho, ele sempre receberia uma porção dobrada da herança da família. Os outros não, mas ele sim. Ele ia liderar o clã, e no caso dele aqui, tornar-se o principal herdeiro espiritual da aliança com Deus. Ele ia ser o líder do clã, o líder da família, e ser aquele que ia herdar a aliança com Deus. E também a questão da posição de honra, A posição de honra. E tudo isso ele trocou. E Jacó, chamado aqui usurpador, aquele que engana, aproveitou aquilo que o seu irmão desprezou e tomou dele. Então Esaú é um cara que nasce primeiro, eles são gêmeos, mas a Bíblia diz que ele era peludo, E ele então vai caçar e está com fome, chega ali com aquela fome e vê o irmão dele fazendo uma comida. E aí o irmão dele, então, aproveita no estado emocional, Ele é sempre emotivo, sempre não pensa nas palavras, não pensa nas suas ações. E então o irmão disse assim: Você está morrendo de fome? Eu estou morrendo, estou com tanta fome. Então o irmão dele, mais novo, na verdade, por minutos, disse para ele: Olha, então, você me vende o seu direito, a sua bênção, e você jura por isso? Juro, estou morrendo de fome, Então ele desprezou a coisa de mais sagrado, a coisa de mais importante. E Esaú, ele passa a ser a família dele, ele tem uma família depois crescente, então são os edomitas, que vão habitar lá na frente. Você vai talvez depois estudar o livro de Obadias. Você vai estudar o livro de Obadias e vai ver então que eles moram em tendas, eles moram
aliás, perdão, eles moram assim em tendas, mas assim, na verdade em rochas, nas montanhas. E nessas montanhas eles moram em cavernas, né? Cavernas, não em tendas, em cavernas. E eles têm toda a segurança. E eles então, todas as pessoas que passam ali por baixo daquela, eles têm um caminho que tem que passar ali, eles cobram pedágio, então eles afeta muito Israel, e Deus então depois extermina completamente os edomitas por causa dessa situação que eles sempre vão estar perturbando, né, ali os israelitas, que são os descendentes do próprio irmão, né, de Esaú. Mas ele vende o seu direito maior da bênção por um prato de comida, um prato de lentilhas vermelhas. Então quero pensar que se você, às vezes, na sua ânsia de não pensar, de não refletir muitas vezes, você pode vender, não é, aquilo que é de mais sagrado, aquilo que Deus te deu de mais sagrado, por coisas supérfluas ou vãs. Então, a sua família, você pode trocar, né, a sua família, a bênção que Deus te deu, a sua esposa, seus filhos, você acaba trocando essa bênção, às vezes pelo trabalho, você não tem tempo para a família, ou às vezes você pode até trocar por uma outra família, né, e desprezar aquilo que Deus te deu. Você pode também desprezar, né, trocar sua bênção, aquela igreja que você participou, você se converteu ali, que você cresceu naquela igreja, você aprendeu ali, você teve todo, né, uma bagagem, discipulado, treinamento, os ministérios. Às vezes você se ilude, não é? E troca aquela bênção daquele convívio daquelas pessoas que você tem há longos anos por alguma coisa, por um prato de alguma coisa. Depois você pensa lá naquela situação, e às vezes você fica com vergonha de retornar, você fica até com o seu pensamento dizendo assim, poxa, eu tinha tantas coisas boas, né? E troquei. Mas você pode trocar a sua bênção maior de todas, né? A sua vida com Deus, por uma vida desregrada, uma vida sem paz, uma vida de medo, de angústia. Você pode trocar aquilo que Deus te deu de esperança, quando você se converteu, quando você conheceu a Jesus, quando você teve aquele seu primeiro amor. Você pode trocar essas coisas todas, essas bênçãos que Deus te deu naquele encontro especial que você teve com Ele, por um prato de comida lá fora. Tem um livro que chama O Mito da Grama Mais Verde, né? É o caso do ato da infidelidade conjugal. Então, às vezes, tem uns quadros, às vezes, que esses quadros são da seguinte forma, né? Tem duas vacas comendo, tá uma cerca dividida no meio, uma vaca está com a cabeça para cá, a outra comendo para cá, a mesma grama, mas uma querendo comer a grama do outro, que só está cercada por uma pequena cerca. Então a grama do vizinho é sempre melhor, não é? Sempre mais verde. Então cuidado, Esaú trocou a sua bênção, trocou o seu direito espiritual de ser o chefe do clã, com aliança com Deus. Ele trocou a porção dobrada que ele tinha da sua herança, e ele trocou todas essas coisas por um momento de falta de reflexão, que era a fome, que era um dos sentidos, né, que ele estava ali querendo mastigar, comer, se alimentar. E às vezes nós fazemos isso, né? Por algum sentido da nossa vida, você troca as coisas mais importantes que você tem. Às vezes um pouco de falta de paciência, de perseverança, de humildade, falta de
o orgulho, né, que toma conta, e aí você troca algumas coisas que são inegociáveis e não deveriam você nem pensar em trocar. Pensa nisso, não é? Deus te deu uma bênção maior. Ele te deu um dom maior que está lá em João capítulo 1, né? De você se tornar o filho de Deus. E você herdar as coisas de Deus. Herdar as promessas de Deus. Herdar as bênçãos dele. E para que você possa ter uma vida eterna, mas também uma vida com abundância. Então cuidado nessa caminhada e nessa jornada que a gente tem, de não nos desviarmos e trocarmos a nossa bênção maior. Se apegue em Deus, a palavra apegar é colar, né? Se colhe aí em Deus e viva essa vida com Ele. Tenho certeza que se você não trocar essa bênção, não trocar esse direito que Deus te deu, você vai ter e vai ser muito abençoado na sua vida. Mas se você o fizer, você vai ter as consequências que teve o próprio Esaú, né? Teve o abandono de Deus, perdeu as suas bênçãos e lá na frente toda a sua geração, como diz, foi exterminada. Mas você não precisa disso, né? Deus te abençoe. Fique com Ele. Não troque as verdades dele. Nesse mundo de relativismo, não troque as coisas que sempre devem ser, né? A palavra dele, por coisas que não são verdadeiras. Uma sociedade líquida que nós vivemos, que tudo vive nesse relativismo, que é certo para um, é errado para outro, mas não troque as verdades da palavra de Deus por nada, porque a bênção você já alcançou, mas você não deve perdê-la nunca. Shalom para você, Deus te abençoe, você tenha uma ótima semana. E se você puder, compartilhar aí com os amigos esse devocional, ficamos agradecidos. Grande abraço.